Olá, meninos e meninas do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma de nossas aulas online. A aula de hoje é de História. Relembrando que na última aula de História a gente viu o período regencial, viu que o rei que tinha que assumir o trono era muito pequeno, não tinha condições de assumir o trono. Nós vimos que durante esse período, que foi denominado período regencial, o país foi regido por regentes, pessoas que não eram reis ou rainhas, mas foi um período conturbado de muitas revoltas, vimos várias revoltas. E depois a gente viu o golpe da maioridade, que foi quando o Congresso viu que se estava tendo muita revolta, então diminuiu a maioridade do rei para que ele pudesse assumir o trono. Hoje, no tema de hoje, a gente vai ver o segundo reinado, que o primeiro reinado começou exatamente com a posse do rei, com o golpe da maioridade, que lembra, ele tinha, se eu não me engano, 12 ou 13 anos, e desceu a maioridade para que ele pudesse assumir o trono. E aí agora a gente vai ver o segundo reinado, que é um assunto bem curtinho, só é uma página do seu livro didático. Então, o último imperador do Brasil foi Dom Pedro II. Então, esse foi o último imperador porque depois já se mudou o sistema de governo. Lembra que a gente já foi lá atrás, colônia de Portugal, depois a gente passou a ser um país, ou seja, teve um imperador, e depois a gente vai passar a ser uma república, que não vai ter imperador, vai ter presidente, é diferente. Então, Dom Pedro II foi o último imperador. Então, ele governou de 1840 até 1889. Então, o governo de Dom Pedro II foi contra os interesses de muitos progressistas, pessoas que queriam uma república imediatamente. Então, ele foi contra isso. As pessoas imaginaram uma coisa e aconteceu outra. Então, lembra que lá atrás a gente viu o poder moderador, que era um poder que foi criado ainda na época de Dom Pedro I, que era um poder que centralizava o poder na mão do rei. Então, esse poder moderador voltou para diminuir a autonomia das províncias. Lembra que a gente viu que as províncias fizeram várias revoltas insatisfeitas com o governo. Então, para diminuir essas revoltas, o poder moderador voltou, ou seja, o poder estava na mão do rei. As províncias, que eram os estados, como eram chamados antigamente, não tinha mais o poder e a autonomia de fazer o que fazia antes. Então, o poder moderador voltou. Então, do ponto de vista econômico, foi caracterizado pelo sucesso na produção de café. Esse período aqui foi onde explodiu o sucesso do café. Ou seja, porque o café era o produto mais vendido fora do Brasil. Então, o café brasileiro era muito famoso, foi muito popular economicamente. Então, nesse período aqui do segundo reinado, foi onde o café teve sua maior ascensão. Então, o café era um produto caro e era um produto valioso fora do Brasil, porque praticamente só o Brasil que produzia café nessa qualidade. Então, do ponto de vista social, então, o sucesso do café foi falando economicamente, através da economia. Do ponto de vista social, que é as pessoas, a sociedade, foi caracterizado o segundo reinado pelo processo de transição da mão de obra, porque aqui nesse período aqui já tinha acabado a escravidão. Então, foi a transição de mão de obra. Eu vou sair de uma mão de obra escrava, ou seja, de uma mão de obra que eu não pago nada, que eu já expliquei que trabalho escravo é todo aquele trabalho e que o trabalhador pratica ação sem receber nada em troca, receber um valor, uma quantia de dinheiro. Então, aqui foi a troca da mão de obra. Acabou a escravidão e foi necessário trocar a mão de obra. Então, a mão de obra deixou de ser uma mão de obra escrava para passar a ser uma mão de obra assalariada, ou seja, pessoas que recebem salário. Só que tia Juliana, pegaram os escravos, passaram a pagar salário? Nem sempre. Por quê? Os escravos não sabiam trabalhar com café. Então, foi necessário chamar pessoas de outros países para poder trabalhar com esse café. Geralmente, pessoas italianas que saíram lá do seu país na esperança de chegar aqui e ter um país melhor, em fazer fortuna, em ter melhores condições de vida. E quando chegou aqui, não foi isso que aconteceu. Então, foi a partir daí que começou a imigração. Vieram os imigrantes. O que são imigrantes? Pessoas que saem do seu país para morar em outro país. Teve que ter esses imigrantes, porque os escravos não sabiam lidar com o café. Além de não saber lidar com o café,
muitos senhores de engenho não quiseram pagar pela mão de obra escrava. Então, por isso que muitas pessoas dizem que o fato da escravidão ter acabado foi positivo, foi, mas nem em todos os ângulos, porque acabou a escravidão. Muitos fazendeiros colocaram seus escravos para fora, porque lembra que os escravos tinham a senzala para dormir. Então, além de ficar sem um emprego, os escravos ficaram sem a moradia e sem alimento, porque muitos senhores de engenho não quiseram pagar pelo trabalho escravo, o trabalho de negros. Preferiram pagar para imigrantes, pessoas que estavam vindo de fora do Brasil para poder trabalhar. Então, esse período aqui do Segundo Reinado ficou conhecido economicamente pela alta produção do café e socialmente pela transição entre a mão de obra escrava, negra, e a mão de obra assalariada que vieram com os imigrantes. Então, foi nessa época que aconteceu a grande expansão da lavoura cafeeira. Então, eu acabei de falar isso. Foi nesse período em que aumentou-se a plantação de café e que foi um grande sucesso para o café. Então, o café tornou o produto principal da economia brasileira. Então, já esqueceu a cana-de-açúcar, já esqueceu o açúcar, agora o principal produto era o café. Então, nesse período também, foi durante o Segundo Reinado, que aconteceu a Revolução Praieira. É uma revolução aqui que aconteceu aqui na capitania de Pernambuco no ano de 1848. Então, foi uma revolta de caráter popular que ocorreu em 1848. O que é que as pessoas queriam que estavam nessa revolta? A igualdade social e empregos, a extinção do poder moderador, lembra aquele poder que dava só autonomia ao rei, o voto livre e universal e a liberdade de expressão para a imprensa. Eles queriam tudo isso. Igualdade social de empregos, a extinção do poder moderador, ou seja, acabar com o poder moderador, voto livre e universal, porque nessa época que nem todo mundo podia votar ainda, continuam sem poder votar as mulheres, continuam sem poder votar os pobres, só quem vota aqui são os ricos e as pessoas que são alfabetizadas. Liberdade de expressão para a imprensa, ou seja, a imprensa, o jornal, poder falar o que quiser. O que foi que aconteceu? Não deu muito certo. A revolta durou até 1850 e foi duramente reprimida, ou seja, durou 2 anos, começou em 1848 e foi até 1850, e o rei acabou-se com isso, reprimiu de forma muito violenta e não deu certo as reivindicações. Viu como o assunto é curtinho? Outro ponto de hoje é que a gente vai relembrar algumas datas comemorativas do mês de setembro. Lembra que eu já falei que são datas comemorativas, são aquelas datas que são marcos, são escolhidas para marcar determinados fatos que aconteceram. Então aqui amarelinho do setembro amarelo, eu tive dia 7/9, a independência do Brasil. Eu tenho dia 13/9, o dia do programador, 15 de setembro, o dia do cliente, 21 de setembro, o dia da árvore, e 30/9, dia da secretária. Não esqueça de dar parabéns a Tio Ninho, que é dia do secretário, dia 30 de setembro. Então, a data comemorativa que o nosso livro vai enfatizar é a independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro. É exatamente aqui nessa imagem, dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou o Brasil independente de Portugal. Lembra que o Brasil era uma colônia pertencente a Portugal, nós pertencíamos a Portugal, e no dia 7 de setembro, Dom Pedro acabou com isso, declarou o Brasil independente. Então, o Brasil passou a ser um país, porque o Brasil não tinha bandeira, o Brasil não tinha hino, o Brasil não tinha nada disso, porque era uma colônia, era um território de Portugal. A partir do dia 7 de setembro, o país passou a ter uma bandeira, o Brasil passou a ser considerado um país, não uma colônia, passou a ter uma bandeira, passou a ter um hino nacional e passou a ter leis, normas que iam vigorar aqui. Então, separou-se. Isso significou também que o Brasil, a partir de então, tinha que se sustentar economicamente, porque até então, se era a colônia de Portugal, Portugal poderia ajudar o Brasil, mandar dinheiro, sustentar o Brasil, mas a partir do momento que eu me torno independente, eu me separei e eu tenho que me sustentar também. Então, nessa imagem aqui mostra exatamente o momento quando aconteceu, que foi nas margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro, Dom Pedro gritou a famosa frase, independência ou morte. E a partir daí, o Brasil se tornou independente de Portugal. As atividades são em 2 páginas diferentes, tá, gente?
A primeira é na 407, que é referente ao segundo reinado, a atividade curtinha. E lá atrás eu tenho a 428, que é sobre o dia da independência. Gente, é para fazer a 407 e a 408. Não é para fazer todas as páginas que vem depois, não. É só a 407 e a 428. Qualquer dúvida sobre essa atividade ou sobre qualquer atividade, você sabe que pode entrar em contato com o WhatsApp Tia Juliana, dia de segunda, quarta, sexta-feira, das 14 às 17 horas, para tirar qualquer dúvida, tá certo? Beijo e até a próxima aula.